Olá, leitores e leitoras fiéis, eu sou Edilton Nunes e hoje é um lindo dia para falarmos um pouco mais sobre a representação da mulher nos livros de Stephen King. Eu sei o que você deve estar pensando, caro leitor fiel. Neste momento você deve estar pensando: mas Edilton, você vai falar mesmo sobre a figura feminina nos livros de Stephen King? Isso vai dar? Espero profundamente que isso não dê. Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal do Balacobaco. Não acredito que eu falei isso. Antes de qualquer coisa, não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Clique no sininho para ativar as notificações para que você não perca mais nenhum outro vídeo. E também, é claro, deixe o seu joinha aí, porque isso ajuda bastante na divulgação da palavra do tio Steve pelos 4 cantos da internet, essa coisa toda. Antes de começarmos, eu queria deixar uma observação. Esse vai ser só o primeiro vídeo de uma série de vídeos onde eu vou falar um pouquinho mais sobre a representação da figura feminina no universo de Stephen King. Ah, Edilton, mas quem você pensa que é pra falar sobre a figura feminina no universo de Stephen King? Você não é uma mulher, você não entende do universo feminino, pipipi, papapá. Na verdade, por isso que eu decidi fazer essa série de vídeos. A intenção não é necessariamente julgar o Stephen King, culpar ou defender ele de alguma acusação misógina ou qualquer coisa nesse sentido, mas tentar compreender um pouquinho mais sobre o papel da figura feminina nos livros dele e como isso pode necessariamente nos ajudar a entender o papel da mulher na própria sociedade como um todo e como a sociedade inclusive enxerga a mulher dentro desse contexto, é claro. Por isso, além de tentar falar um pouco mais sobre o universo feminino aí nos livros de Stephen King, as próximas resenhas aqui do canal serão resenhas de livros protagonizados apenas por mulheres. E eu não poderia deixar de começar este vídeo antes de agradecer também ao meu amigo Luiz Stein, que colaborou muito para a produção desse vídeo e dos outros vídeos aqui do canal. Acontece que o Luiz sempre reclama que eu só coloco o nome dele miudinho nas letrinhas lá no final do vídeo. Então, Luiz, tá aqui a sua fotinha de novo. Meu mais sincero obrigado, Luiz, pelo tempo que você dedica aqui ao canal, pelo tempo que você dedica a me ajudar lá no stephenking.com.br. Para quem não sabe, o Luiz é colunista do canal também, além de amigo pessoal de mais de 10 anos de jornada aí. Agora, sem mais enrolação e sem mais conversa, vamos para o vídeo de hoje. Apesar, ou talvez por causa do seu enorme sucesso comercial, o King ele recebeu muitas críticas no decorrer de sua carreira, mas uma das mais pertinentes e mais ferrenha delas, com certeza diz respeito ao modo como ele retrata a figura feminina nos seus livros. Desde a publicação de Carrie, o seu primeiro livro, e que também foi o seu primeiro livro de sucesso, lá em 1974, King tem sido responsabilizado por representar as suas personagens femininas, na maior parte das vezes, como estereótipos. E eu acho que nós, como leitores fiéis, não apenas como leitores fiéis, mas como consumidores de literatura mesmo, não só devemos, como também temos a missão de discutir esse tipo de assunto. Afinal, não é só porque ele é um escritor fantástico, um filântropo, crítico do Donald Trump, que a gente tem que ficar passando o pano pro King toda hora, né? Não, na verdade tem sim. Passa o pano mesmo. Em 1998, as críticas literárias Kathleen Land e Teresa Thompson publicaram um livro chamado Imaginando o Pior, Stephen King e a Representação das Mulheres. Esse livro, que ainda é inédito no Brasil, reúne vários ensaios de vários autores diferentes sobre esse tema específico. Na introdução desse livro, elas afirmam categoricamente que o leitor de Stephen King, quando ele consome os livros dele, eles ficam tentados a categorizar o King como um escritor excessivamente misógino. Misógino, aquele que sofre de misoginia, palavra proveniente do grego que significa aversão patológica às mulheres. Lane Thompson continua a argumentação delas falando que é mais proveitoso para o leitor examinar um pouco mais de perto a representação da figura feminina no universo de Stephen King, e que esse tipo de análise dessa representação nos faz entender um pouco melhor sobre como funciona a mente dos escritores e especificamente sobre como funciona a visão que nós temos da figura feminina nesse nosso universo essencialmente patriarcal, machista, etc. Os artigos escritos por Lane Thompson, que também constam no livro, parecem indicar que elas encontraram falhas em como King geralmente representa as mulheres nas suas histórias. Uma mulher chamada Mary Parr, que colaborou com um dos artigos que constam no livro, argumenta que o King tem muitas personagens femininas, mas que a maioria delas carece de uma certa substancialidade. Segundo ela, o King tem muita dificuldade em criar personagens femininas que tenham as mesmas dimensões
dimensões emocionais que os personagens masculinos dele têm. Como eu disse anteriormente, a queixa principal dos vários críticos e das várias pessoas que teceram críticas relacionadas a isso é que as personagens do King são basicamente estereótipos, ao contrário dos personagens masculinos que geralmente aparecem bem mais inteiros, bem mais complexos. Em 1985, um homem chamado Robin Wood, um crítico norte-americano, escreveu um artigo onde ele comentou um pouco mais sobre essa suposta visão misógina que o King teria com relação às mulheres. Robin disse o seguinte: no mundo do King, as mulheres são esposas e mães. Idealmente, elas precisam muito da proteção masculina. É aquela passadinha de pano básica, né? O fato é que durante toda a carreira do King, poucos críticos agiram em defesa dele com relação a esse assunto. Tony Magistrale, que é um dos críticos que agiu em defesa dele, admitiu as limitações que o King tem com relação a esse assunto, mas também disse que as pessoas têm uma certa dificuldade em entender o progresso que ele teve no decorrer da carreira. E eu concordo plenamente com o que o Tony disse, porque se tem algo que o King é um ser humano que está em constante desconstrução. A gente consegue perceber isso principalmente se a gente parar para analisar os primeiros livros dele lá no início da carreira e os livros mais atuais. Questões como a homofobia, o preconceito racial, vários temas muito polêmicos que eram tratados de maneira normal, aparentemente lá no início da carreira dele, em todo um contexto que envolve esses preconceitos, hoje em dia já são abordados de maneira muito diferente pelo próprio Stephen King. A gente percebe isso, por exemplo, lendo A Ascensão, que é um dos livros mais recentes dele e que tem um forte teor preconceituoso, né, que fala bastante sobre a homofobia. É um livro curtinho, tem uma história rápida, mas eu recomendo, é um livro muito bom. Acontece que, embora o King ele empregue ainda muitos estereótipos em seus romances, esses estereótipos não são frutos apenas da criação dele, necessariamente só da criação dele, mas vem de uma longa tradição de estereótipos que é empregado na literatura, em especial na literatura gótica. Nesses romances, as mulheres geralmente são tratadas de forma passiva, como vítimas, né, que depois de longas aventuras e provações, elas acabam sendo recompensadas por manterem a pureza, a virtude, essas características naturalmente patriarcais, machistas, opressoras aí do universo que a gente vive. David Punter, um professor de inglês e crítico de literatura, especialista em literatura gótica, resumiu muito bem o papel da figura feminina na literatura gótica quando ele disse que a ficção gótica é a ficção das heroínas em constante perigo e que são perseguidas por terrores indizíveis. Mas é que entra o X da questão. Embora o King durante toda a sua carreira tenha trabalhado com esses tipos de estereótipos, ele não se limitou apenas a isso. Ao longo de sua carreira, ele criou várias personagens femininas que fogem desses estereótipos, que burlam essas concepções literárias pré-estabelecidas. Nessa longa lista de personagens, nós temos vários, como Annie Wilkes, de Misery, Jessie Burlingame, de Jogo Perigoso, Dolores Claiborne, de Eclipse Total, Rose Daniels, do livro Rose Matter, Lindsay Landon, do livro Love, a história de Leslie, e tantas outras por aí. Todas essas personagens, elas são tão completamente fortes, tão completamente fora dessa linha, tão desenvolvidas, que acabam exibindo uma amplitude emocional semelhante ou mesmo melhores do que muitos personagens masculinos que o King escreveu durante sua carreira. Mas nada melhor do que terminar este vídeo com a opinião de ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Stephen King. Em 1983, durante uma entrevista que ele deu para a revista Playboy, ele respondeu a seguinte pergunta: além de sua dificuldade em escrever cenas sexuais, você aparentemente também tem um problema com as mulheres em seus livros. A crítica Chelsea Queen Arbor escreveu: é desanimador quando um escritor com tanto talento, força e visão não é capaz de desenvolver um personagem feminino crível entre os 17 e os 60 anos de idade. Isso é uma crítica justa? A resposta de King foi a seguinte: sim, infelizmente acho que é provavelmente a crítica mais justificável de todas que recebo. Na verdade, eu estenderia essas críticas para incluir meu tratamento de personagens negros. Tanto Halloran, o cozinheiro de O Iluminado, quanto a mãe Abigail, de Dança da Morte, são caricaturas de papelão de super-heróis negros, vistos através de uma lupa cor-de-rosa de culpa branca liberal. E quando penso que estou livre da acusação de que a maioria dos escritores masculinos americanos retratam as mulheres como submissas ou destruidoras deusas putas, eu crio alguém como Carrie, que começa como uma vítima submissa e depois se torna uma puta deusa, destruindo a cidade inteira em uma explosão de raiva hormonal. Reconheço os problemas, mas ainda não posso corrigi-los. E você, leitor fiel? Na verdade, e você, leitora fiel? O que você acha disso? O King é realmente misógino ou ele só reflete o imaginário popular machista da sociedade na qual nós vivemos? Deixa nos comentários aqui as suas opiniões e vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto, afinal é um assunto muito relevante, um assunto muito importante e precisa ser tratado aí nos dias
dias atuais. E esse foi o vídeo de hoje, leitores e leitoras fiéis. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de acessarem o nosso site stephenking.com.br para terem acesso às outras novidades, curiosidades, informações, resenhas dos livros, enfim, um vasto material relacionado aí ao universo do nosso querido Stephen King. Não se esqueça também de visitar as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram pelo link instagram.com/stephenking_br e também no Twitter pelo link twitter.com/stephenking_br. No mais, eu desejo a todos longos dias e belas noites.